Aixa Elísia. Atrasou todo o plantel, todos os detalhes. Competição realmente... Aí o tiro! Rapaz! Essa bola fez mágica na finalização do Arthur Kennedy. E aí... O time do Botafogo e... Oh! Da Federação Brasileira de Handebol e tá dando várias dicas para... Estão se movimentando na rapidez. Golaço! Trabalha de novo que vai estar com um a mais. Olha aí o Botafogo que não... Aqui. Bonfim. Mais um gol!